Amém? Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Pai querido, nós pedimos que a Tua presença nos inspire, que a Tua graça nos conduza, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações e nos revele a Tua palavra e imprima a Tua palavra em nós, de forma que possamos vivê-la, de forma que possamos compreendê-la e usufruir dos Seus benefícios, Senhor. Abençoa-nos, capacita-nos, usa-nos, enche-nos, Senhor, de Ti, para que nesse momento cada um de nós possa, como aquele que come um pedaço de pão, Senhor, possamos nos alimentar da Tua palavra, de forma que ela faça parte de nós, que ela se una ao nosso corpo e ela se movimente em nós, promovendo a transformação, Senhor, e a saúde necessária que cada um de nós necessita, Senhor. Nós Te bendizemos por esse momento e nos entregamos em Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Lucas capítulo 9, vamos começar a ler a partir do versículo 23. A palavra do Senhor nos diz assim: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Esse texto é um texto muito conhecido. Nós já lemos e relemos e já ouvimos muitas coisas a respeito disso inúmeras vezes. Mas é um texto que sempre vem ao meu coração em muitos momentos da minha vida. Em muitos momentos, especialmente naqueles momentos de dificuldade, seja na minha própria vida ou na vida de alguém com quem eu esteja conversando, que às vezes nos momentos adversos a gente de alguma forma anseia por se livrar daquilo, né? Se livrar daquela situação ou lançar mão de alguma estratégia, alguma coisa que nos ajude a resolver a questão. Só que essa parte que diz que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Isso me vem sempre à mente, porque é necessário que a gente alcance êxito sobre a adversidade? Com certeza. Mas é necessário que tudo seja feito de forma que a nossa vida permaneça em comunhão com Deus, de forma que a nossa vida permaneça na presença do Senhor, de forma que nada possa ganhar vantagem de nos separar do amor de Deus. Porque volta ao que o Senhor Jesus disse: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Nós podemos conquistar muitas coisas, mas se qualquer uma dessas coisas vier fazer com que eu me perca ou causar dano a mim mesma, isso não vale. Isso já não é mais benéfico, isso já não é mais inteligente e nem deve ser considerado como uma alternativa. Mas eu queria também abordar um outro lado desse texto. Quando Jesus fala: aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Sempre que eu pensava nisso, ou que eu escutava isso, ou que eu lia, me vinha sempre à mente que essa cruz que nós devemos carregar são as dificuldades da vida, né? A palavra de Deus diz com toda clareza que no mundo nós passaríamos aflições, que as coisas muitas vezes são difíceis, que a gente encontra muitos obstáculos, que seguir a palavra de Deus, vivendo nesse mundo, não é uma coisa fácil, a gente anda na contramão dos valores do mundo e que a gente encontra muitas resistências, nós travamos uma grande guerra contra o reino das trevas. Então, tudo isso para mim fazia parte do tome a sua cruz e siga-me. Ou seja,
Cada um paga o preço que precisa pagar, né? O preço de morte, Jesus pagou por nós. Ele morreu no nosso lugar, para que nós pudéssemos ter vida. Mas nós sabemos que precisamos mortificar a nossa carne, nós sabemos que precisamos travar uma guerra contra a nossa natureza, que de muitas formas luta para nos separar da presença de Deus. Mas, de uns dias para cá, refletindo sobre algumas coisas, me veio ao coração uma outra visão desse texto. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. E eu comecei a pensar que a cruz de Cristo, na verdade, ela traz um significado muito forte e um peso muito forte de vergonha e de humilhação. Porque apenas a crucificação era uma condenação dada, na verdade, era a pior das condenações que podia ser dada a um infrator. Porque era um castigo exageradamente sofrido, carregado de muita dor, de muita humilhação, de muito sofrimento. E Jesus passou por todas essas coisas. Se nós lermos, especialmente em João, que fala detalhadamente desse momento da crucificação, e os outros evangelhos também falam, a gente vê o quanto aquilo foi penoso. Porque, primeiro, Jesus foi levado diante de Sinédrio, diante de Pilatos. E Pilatos começou a interrogá-lo, a humilhá-lo, a inquiri-lo de muitas formas. Daí ele não encontrou erro em Jesus. Voltou para os sacerdotes e disse: eu não encontro nenhum erro nesse homem. E vocês querem que eu o condene? E os sacerdotes começaram a insuflar mentiras de que, então se você não quer condená-lo, você não é amigo de César, porque ele se diz rei. Então ele está competindo com César, e você precisa defender os direitos de César. E na verdade, Jesus nunca disse nada disso dessa forma. E aí, então, é curioso ver que Pilatos vem, por conta dessas influências, ele esbofeteou Jesus, mandou esbofetear. E a partir daí a gente vai ver outros textos que eu selecionei para a gente ver o quanto que tudo isso era penoso. Então, a cruz, ela era um momento de muita humilhação, de muita vergonha, de muito constrangimento. Mas o que eu acho curioso é que, além de que o condenado era zombado, era escarnecido, era surrado, era torturado, né? Ele tinha a nudez dele exposta para todo mundo, ele morria, no final das contas, por asfixia, porque o peso do corpo sufocava o peito e a pessoa não conseguia respirar. E ele sofria toda sorte de dor e de humilhação, mas Jesus sofreu tudo isso e algo mais. Ele sofreu a dor e a humilhação de um justo. Porque uma coisa é nós sermos, de alguma forma, envergonhados pelos nossos próprios erros. Mas quando a vergonha vem e não houve um erro, além de toda a dor da humilhação e do sofrimento, vem a dor da injustiça, que talvez seja uma das piores. Porque é algo que normalmente as pessoas reagem de uma forma muito forte quando se sentem injustiçados, quando se sentem caluniados, mal interpretados ou distorcida a causa do seu sofrimento. Se nós nos lembrarmos de Jó, por exemplo, os amigos de Jó, depois de tentarem de todas as formas ajudar Jó a entender o que estava acontecendo com a vida dele, como eles não tinham essa resposta, eles começaram a encontrar a resposta em: bom, então você pecou. Só pode ser isso. E, na verdade, isso não tinha acontecido. Então, começa a ter os juízos, os julgamentos, as injustiças. E isso é muito vergonhoso, muito humilhante e muito doído. E Jesus, então, ele viveu exatamente isso. Porque vocês imaginem Jesus dizendo diante de toda a multidão:
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, Deus é o meu Pai, senão por mim. As pessoas que ouviram Jesus dizendo tudo isso, elas zombavam do seu sofrimento e escarneciam dele, usando as suas próprias palavras contra ele. Então, em João capítulo 18, a gente lê o seguinte: Pilatos voltou aos judeus e lhes disse: não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não este, mas Barrabás. Começa por aí a tortura da humilhação e da injustiça. Quando ele é substituído e trocado por um homem mau. Ao invés de libertarem a Jesus, eles escolheram libertar um bandaleiro, um assaltante, um homem fora da lei, um homem cruel. E aí então Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Ele está sendo injustiçado e ainda vai apanhar. Sem lógica nenhuma. Mandou açoitá-los. O soldado, tendo tecido uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça, mais humilhação e dor, e vestiram-no com um manto de púrpura, para envergonhá-lo e zombar dele ainda mais. Chegavam-se a ele e diziam: salve, ó rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Responderam-lhe os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Nessas horas, quando as pessoas de alguma forma tentam dizer que nós somos mentirosos, que nós somos enganadores, que nós somos farsantes, ou de alguma forma nós estamos fazendo algo errado e por isso pesa sobre nós uma condenação, e as pessoas então começam a dizer coisas ruins a nosso respeito, como dói no coração que as pessoas deturpem as nossas palavras. Como dói na alma quando as pessoas distorcem as razões do nosso sofrimento. Então, aqueles que ouviram Jesus dizendo que ele era o Filho de Deus, que ele era o caminho, que ele era a verdade, que ele era a vida, eles usaram essas palavras para a sua própria condenação e para a sua própria desonra. Em Mateus 27, no versículo 39, a palavra nos diz assim: os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário em 3 dias e o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Só ridicularizando Jesus e tudo o que ele tinha pregado durante a sua caminhada. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se? É rei de Israel, desce da cruz e creiamos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhes diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Ou seja, Jesus era o centro da zombaria. Até os ladrões que estavam sofrendo a mesma dor, a mesma humilhação, não nessa questão, mas fisicamente e exposição, a nudez, até esses zombavam de Jesus. Então, eu fiquei pensando que, de fato, a cruz é lugar de humilhação. A cruz é lugar de sofrimento e, muitas vezes, de injustiça. De muita injustiça. E eu comecei a pensar se nós estamos prontos, de fato, para fazer isso que Jesus falou. Você quer me seguir? Tome a sua cruz, dia após dia. Não é tome a sua cruz nesse primeiro momento e depois, quando você se cansar de tudo isso, você deixa ela e continua me seguindo. Não. Tome a sua cruz dia após dia. Dia após dia, nós estamos sujeitos a enfrentarmos essas coisas. E a grande questão é: será que nós estamos dispostos e prontos à vergonha? Porque o homem, e eu nem acho que isso seja ruim,
ele tem sempre o anseio de ser exaltado, de ser reconhecido. Se nós fazemos boas coisas, se nós nos empenhamos, se nós nos envolvemos de bom coração, de alguma forma a gente espera, ao menos, um reconhecimento de que há uma boa vontade, de que há uma cooperação, de que há uma dedicação, de que há um bom intento. Mas quando, ao invés disso, nós somos caluniados, nós somos envergonhados, as pessoas zombam, distorcem e não têm misericórdia do nosso sofrimento, muito pelo contrário, elas usam a nossa dor contra nós mesmos, isso é muito dolorido, isso é muito difícil. Isso realmente requer de nós uma postura madura e uma postura de muita firmeza no nosso compromisso com Deus. Às vezes a gente vivencia ou conversa com pessoas que passam por realidades difíceis, por momentos difíceis, por lutas, por dor, e as coisas que a gente escuta, ou até possamos pensar, meu Deus, o que as pessoas vão pensar? O que será que as pessoas estão pensando quando elas veem essa situação? E muitas vezes o que vem à mente as pessoas vão começar a achar que Deus não é comigo, que Deus não me abençoa, que Deus não está comigo. E se Deus não está comigo, então, obviamente, a culpa é minha. Eu devo ter feito algo de errado, eu devo ter pecado, eu devo ter desagradado ao Senhor, porque quando nós agradamos a Deus, Deus é conosco. Então, são pensamentos e explicações que muitas vezes as pessoas pensam, as pessoas dizem, ou nós mesmos podemos pensar, que nos levam a tentar esconder certas coisas da nossa história com medo desse julgamento, com medo dessa condenação, que as pessoas expressam muitas vezes, como os amigos de Jó expressaram. Só que, se nós formos analisar a palavra de Deus, a gente vê que essa não é a verdade. Porque há na palavra de Deus, e não é à toa que essas coisas foram escritas ali, mas a própria Bíblia diz, foram escritas para o nosso ensino, para a nossa edificação, para o nosso fortalecimento, para esclarecer a nossa mente de como as coisas funcionam. A gente vê na palavra do Senhor inúmeros testemunhos de pessoas que, apesar da retidão, sofreram injustiça, sofreram calúnias, sofreram derrotas, sofreram vergonhas, foram humilhados e depois prevaleceram. Muitos servos de Deus viveram essa realidade. Eles passaram por cativeiro, eles passaram por escravidão, passaram por aparentes derrotas, por injustiças, por acusações. E eu poderia citar milhões de exemplos, eu tenho certeza que vocês se lembram de alguns com facilidade, do que a Bíblia diz. Só rapidamente lembrando, a gente vem em mente a história de Davi, quando o rei Saul, inseguro a respeito do seu próprio reinado, a respeito da sua própria capacidade de liderança e do próprio afeto que ele despertava no coração do povo, ele começou a ficar com ciúmes de Davi. E por causa da sua insegurança e por causa dos seus ciúmes, da sua inveja, ele começou a perseguir a Davi e a acusá-lo de tentar matar o próprio rei para roubar o trono, coisa que nunca houve dentro do coração de Davi. E, no entanto, Davi foi duramente perseguido, muitas vezes quase morto, por conta de uma ação injusta do rei Saul. Parece fácil, porque depois ele foi coroado rei, porque depois ele foi exaltado, mas viver aqueles anos que Davi viveu ali, com toda certeza não foi nada fácil.
E assim a gente poderia citar muitos outros exemplos. Se a gente for ler os salmos, há muitos salmos que mostram exatamente pessoas vivendo essas situações. No Salmo 44, no versículo 9, nós podemos ler assim: agora, porém, tu nos lançaste fora e nos expuseste à vergonha, e já não sais com os nossos exércitos. Isso era o salmista falando com Deus. Tu nos fazes bater em retirada à vista dos nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tomam por seu despojo. Essa era a interpretação que o salmista fazia a respeito do momento que ele estava vivendo. As coisas não estão dando certo. Nós temos sido envergonhados, nós temos perdido as batalhas, o Senhor não sai mais conosco, nós estamos sendo envergonhados e humilhados diante dos outros povos. Essa preocupação estava no coração de Moisés. Quando o povo estava caminhando pelo deserto, Moisés argumentava com Deus: Senhor, socorre-nos, porque se o Senhor nos deixar perecer aqui, o que as outras nações vão dizer? Que o Senhor nos tirou do Egito para nós perecermos no deserto? Então, esses pensamentos permeiam o coração do homem. Da vergonha, da derrota, do fracasso. Essa preocupação, ela permeia os nossos pensamentos, os nossos corações, as nossas preocupações. No Salmo 69, a palavra do Senhor nos diz, o salmista clamando a Deus: responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça. Volta-te para mim segundo a riqueza das tuas misericórdias. Não escondas o rosto do teu servo, pois estou atribulado. Responde-me depressa. Aproxima-te da minha alma e redime-a. Resgata-me por causa dos meus inimigos. Tu conheces a minha afronta, a minha vergonha, o meu vexame. Todos os meus adversários estão à tua vista. O opróbrio partiu-me o coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas debalde, por consoladores, e não os achei. O salmista se encontra abatido, desanimado, envergonhado, clamando a Deus: muda a minha sorte. Senhor, muda a minha sorte. Porque eu me encontro em vergonha e o meu vexame está exposto. É uma situação desconfortável, desagradável, realmente ruim. A questão é, a cruz é lugar de vergonha. A cruz é lugar de humilhação. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz dia após dia e siga-me. Ou seja, nós precisamos estar preparados para essas situações. E não nos deixarmos abater, e não nos deixarmos temer a vergonha e a humilhação. Por quê? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Mais importa que Deus esteja operando a sua obra na minha vida do que eu esteja em aparente sucesso e eu perca a minha alma ou venha fazer dano a mim mesmo. Esses momentos de grande dor e de grande sofrimento, eles não são em vão. Eles não são por acaso. Eles são, muitas vezes, resultado da obra que Deus está operando nas nossas vidas. É preciso que nós sejamos quebrantados, então Ele vai nos quebrar. É preciso que nós sejamos libertos, então Ele vai nos lixar. Transformados, Ele vai nos moldar. E nada disso é fácil. Nada disso é agradável e nada disso é gostoso. Muitos momentos em que Deus quer nos ensinar, Ele precisa nos esvaziar para nos encher dele. É preciso que Ele venha nos esvaziar. E uma das sensações mais difíceis é a gente se sentir exatamente assim, vazio. Como se tudo que houvesse dentro de nós tivesse sido sugado, tivesse sido arrancado, e nós nos encontrássemos vazios. E quando nós nos sentimos vazios, nós nos sentimos apáticos, nós nos sentimos sem vida, nós nos sentimos meio mortos. Exatamente porque aquele conteúdo foi sugado de nós. Mas é exatamente quando estamos vazios é que o Senhor pode nos encher.
Se você for preencher uma garrafa de água, por exemplo, ou se você for utilizar uma garrafa para colocar água, que seja, qual é a nossa tendência, né? Lava aquela garrafa, joga aquela água velha fora, passa uma nova água e depois bota uma água nova. Você não vai jogar uma coisa limpa sobre algo que está sujo. Você não vai colocar vinho novo em odre velho. Você não vai botar remendo novo em pano velho. É preciso, então, que nós sejamos esvaziados, para que o Senhor possa, então, estabelecer algo novo sobre as nossas vidas. E de tempos em tempos, Deus faz essa obra nas nossas vidas. De limpeza, de purificação, de transformação, de aperfeiçoamento. Só que é muito, muito, muito importante que a gente compreenda o seguinte: após a morte, vem a ressurreição. Jesus enfrentou a cruz, Jesus enfrentou a humilhação, Jesus enfrentou o escárnio, Jesus enfrentou a zombadeira de toda aquela gente. Mas Jesus sabia que ele ressuscitaria. É fácil passar por tudo aquilo? De maneira nenhuma. Mas a gente não pode perder de vista o que vem depois. Após a morte, vem a ressurreição. E a ressurreição, ela significa o quê? Significa a honra, a glória e a grandeza. Só que é uma honra, uma glória e uma grandeza que às vezes nem todos que zombaram de nós verão. Porque Jesus, quando ressuscitou, não apareceu a toda a multidão novamente. Jesus apareceu a alguns. E esses alguns narraram a verdade de que ele havia ressuscitado. Só que muitos poderiam dizer: eu não vi, não sei de nada disso. Isso é conversa de vocês. Isso é mentira. Isso não é verdade. Ele morreu, ele foi humilhado, ele foi derrotado. Mas a questão é, o que importa que as pessoas estão pensando? O que importa se essas pessoas insistem em entender ou interpretar que nós estamos ainda na derrota, que nós estamos fracassados, que nós fomos vencidos, que prevaleceram contra nós? O que importa é que eu tenha feito aquilo que eu tinha que fazer e que Deus me exalte, ainda que eles não vejam. E assim foi. E não apenas assim foi, porque essa história ainda não acabou. Porque a hora que Jesus voltar para buscar a sua noiva, a palavra de Deus diz que todo olho verá. Do Oriente ao Ocidente, todo olho verá. E a verdade então será totalmente revelada e estabelecida aos que creem e aos que não creem. Lamentavelmente, aos que não creem, tarde demais. Então, a gente precisa ter isso no coração, essa convicção. Após a morte, vem a ressurreição. O Senhor Jesus, ele disse lá em João 10, assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ele sabia que ele iria reassumir. E ele só esteve na cruz porque ele deu a sua vida. Assim como nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Nós voluntariamente entregamos a nossa vida ao Senhor. Ele não arranca a nossa vida de nós. Quem crê no Senhor Jesus e confessar que Ele é o Filho de Deus, esse será salvo. É preciso que a gente creia e receba. É preciso que a gente creia, aceite, confesse, mas isso é voluntário. Deus nos deu o livre-arbítrio. E nós entregamos então a nossa vida ao Senhor, voluntariamente pedimos: Senhor, governa a minha vida. Reina sobre mim. Ser exaltado na minha vida, Senhor, e através da minha vida. E aí então Deus olha e ele pensa: glória a Deus por isso, meu filho, mas eu preciso dar uns acertos aqui, que tem umas coisas que não estão de acordo.
Porque quando você age assim, quando você faz assado, quando você é dessa forma, você vai contra os meus princípios. Você me constrange, você me envergonha, você não reflete a minha glória, nem a minha imagem, nem a minha semelhança. Então, como filho meu, eu preciso te botar parecido comigo. E aí a gente sabe disso, a gente diz, Senhor, faz a tua obra. Eu quero ser como um vaso na mão do oleiro. A gente canta tantas coisas lindas, né? Mas o que a gente canta? Quebra a minha vida, faz de novo. Eu quero ser um vaso novo. E aí, então o Senhor faz a sua obra. Só que no meio desse trajeto, no meio dessa operação, nós muitas vezes precisamos ser esvaziados. Precisamos ficar como mortos, para que Ele possa nos encher da sua vida, para que Ele possa nos encher dele mesmo, da sua glória. Jesus sabia que ia passar pela cruz, Ele sabia do sofrimento que Ele ia enfrentar. Não foi à toa o tamanho da angústia que Ele viveu no Getsêmani. Que Ele sabia exatamente do que se tratava, mas Ele também sabia que Ele iria ressuscitar. Após a morte, vem a ressurreição. Após a vergonha, vem a glória. E a gente precisa entender que, ainda que muitos não compreendam, ou continuem pensando de uma forma equivocada a nosso respeito, a verdade é que aquele que conhece todas as coisas é quem vai nos presentear com um belo galardão. A nossa glória e a honra que nós vamos receber não virá das mãos desses que nos veem ou nos julgam. Ela virá daquele que vê todas as coisas. Daquele que conhece todas as coisas. Aquele que sonda a mente e sonda o coração. E aí, então, a preocupação que a gente tem que ter é aonde está o nosso coração. Porque a palavra de Deus diz que aonde estiver o nosso coração, aí vai estar o nosso tesouro. E a pergunta é, o nosso coração está em nós não sermos envergonhados? O nosso coração está em não sofrermos? Em não passarmos por dificuldade, por momentos difíceis, em nós sermos exaltados, em as pessoas reconhecerem que nós somos pessoas retas, que amam o Senhor, que lutam por uma vida digna e reta diante de Deus, que temos boas intenções no nosso coração e merecemos ser tratados com honra, com dignidade. É isso que tem no nosso coração? São essas as nossas preocupações? Ou nós estamos preenchendo o nosso coração com o anseio de ocupar o lugar que Deus reservou para cada um de nós? Quem já jogou quebra-cabeça sabe que por mais que você tente dar o jeitinho, a peça só encaixa em um lugar. Ela não encaixa em mais de um lugar. Ela só vai encaixar naquele lugar. E assim somos nós, um belíssimo quebra-cabeça que monta a noiva de Cristo. E cada um de nós tem o seu lugar, o seu específico lugar. Agora você imagina que se você está deformadinho e você não se encaixa naquele lugar. E aí o que Deus quer nos dizer é, você não se encaixa porque tem excesso de formas em você. Mas espera aí que eu vou fazer encaixar. E aí então o Senhor começa a trabalhar em nós, nos moldando, nos aperfeiçoando, nos transformando, nos santificando, moendo, quebrando, lixando, arrancando, fazendo o que for preciso para que a gente venha tomar a forma certa, para que a gente venha chegar da forma adequada, que se encaixe naquele lugar, para exercer o papel e o ministério para o qual o Senhor nos chamou. Precisamos nos esvaziar, precisamos tomar a forma certa para ocuparmos esse lugar. E não há nenhum outro lugar melhor do que o lugar que Deus reservou para cada um de nós. Porque é apenas nesse lugar que a gente sente a plena satisfação de realização, de utilidade, de razão de ser. A pergunta antiga
dos filósofos, do ser ou não ser, eis a questão, para que eu vivo, para que eu sou, para que eu existo, essa pergunta já existe desde que o homem é homem. Por quê? Porque a gente quer entender qual é a razão dessa existência. E a plena satisfação e contentamento reside em eu estar ocupando o centro da vontade de Deus para a minha vida. Aí eu encontro a realização. Porque senão a gente começa a encontrar pequenas satisfações efêmeras, que depois que a gente chega lá, parece que aquilo perde o gosto. E já não me satisfaz mais. Já não me preenche mais. E aí eu vou em busca de outras coisas. Só que enquanto a gente não consegue realizar todos os sonhos, a gente sempre tem aquela esperança de que, mas se eu fosse isso, ou se eu fizesse aquilo, eu ia ser muito feliz. Só que a verdade é que aqueles que têm, por exemplo, recursos que propiciem a eles muitas coisas e muitas possibilidades, quando eles se deparam de que nenhuma dessas realmente os preencheu, aí o desespero é completo. O desespero é muito grande. Então é preciso que a gente encontre esse lugar. Nós precisamos examinar as Escrituras e entendermos que o plano de Deus jamais pode ser frustrado. A única forma do plano de Deus ser frustrado é quando nós dizemos não para Deus. Senhor, me deixa. Eu não quero. Não quero saber da tua obra, não quero saber dessa vida, não quero saber do que o Senhor tem para mim, não quero passar por isso. Não quero. Esse vai viver não apenas capengando nessa vida, como na porvir, então, nem se fala. Mas ele pode escolher e dizer não a Deus. Essa é a única forma. Porque se você disser a Deus, Senhor, cumpre em mim o teu propósito, eis-me aqui, apesar de toda a minha resistência, eu quero que a tua obra seja feita na minha vida, Deus fará a obra dele na sua vida. E a Bíblia é clara em dizer que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Ele vai fazer a obra, ainda que tenha que nos submeter a algumas operações, algumas cirurgias de transformação, para que a gente tenha um novo olhar, um novo pensar, uma nova mente, um novo entendimento, uma nova visão. A ressurreição, ela é exatamente o retorno à dignidade. Cada vez que nós passamos por esse processo, a gente podia pensar o seguinte: a espada já não está lá grande coisa. Ela precisa ser aperfeiçoada, ou então já não me serve mais, eu quero criar uma nova espada. E aí você vê a pessoa malhando ferro, e vai na água, e vai no fogo, vai na água, e vai no fogo, no meio de uma coisa e outra apanha. E o ferro é malhado, é batido. Para quê? Para que ele seja moldado. Para que ele tome a forma mais perfeita. E ele tenha maior resistência. E ele seja mais afiado. Para que ele possa, então, servir ao seu propósito. É exatamente isso que muitas vezes Deus usa as circunstâncias adversas da vida para fazer em nós. Nós somos levados à água e ao fogo, à água e ao fogo, à água e ao fogo, e no meio do caminho parece que a gente ainda apanha mais um pouco. Senhor, deixa eu respirar um pouquinho, que eu não estou me aguentando mais. E você pensa que você vai perecer? Não vai, não. Porque Deus tem a justa medida de todas as coisas. Porque a palavra de Deus nos garante de que tudo que Ele opera é para o nosso bem. É para o nosso favor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem do seu propósito. E o propósito de Deus é nos exaltar como filhos dele. Que pai que ama quer humilhar o filho e destruí-lo? Um pai que humilha o filho e o destrói não é um pai que ama. Às vezes
Os pais, mães e pais terrenos, eles se equivocam, eles erram, eles falham, mas não é a intenção deles falhar. Mas eu estou falando de um ser divino, perfeito. Deus é perfeito, Ele não erra, Ele não falha. E ainda que muitos tenham a sua obra por tardia, a sua obra vem no tempo preciso de todas as coisas. Porque Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele é o Senhor das circunstâncias, Ele é Senhor sobre as autoridades, sobre a natureza, sobre todos os recursos, sobre todas as coisas, sobre cada célula do nosso corpo. Ele é Senhor sobre o Guilherme, que estava sentado em berço esplêndido, e Deus botou ele de cabeça para baixo. Guilherme estava sentado, não queria saber desse negócio de andar de cabeça para baixo. Mas o Senhor disse: não, Guilherme, vamos virar que está na hora de nascer. Agora vocês imaginam, não é uma tarefa fácil virar dentro dessa barriga que já está cheia. Né? A criança pequitinha dentro da barriga, ela se move milhões de vezes, mas quando ele está apertadinho lá dentro, do jeito que o Guilherme está ali dentro da Alessandra, é difícil virar. E o Senhor virou. Porque Ele é dono e Senhor de todas as coisas. De cada célula do nosso corpo. Das nossas vidas, do nosso destino, do nosso futuro, do dia de hoje, do dia de amanhã, do dia de ontem. Deus pode trazer cura ao dia de ontem. Então é preciso que a gente não tema. Não tema. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Paulo, em Efésios, diz à igreja: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Sabe o que é vencer depois de teres vencido tudo? É a ressurreição. Essa é a ressurreição. Para que você esteja apto a enfrentar o dia mau, você precisa estar vestido da armadura de Deus. Mas não basta estar vestido da armadura, é preciso que você prevaleça sobre toda a adversidade. Para que depois de ter vencido tudo, você permaneça inabalável. Para que você possa ressurgir, para que Deus possa te exaltar, para que Deus possa glorificar o seu próprio nome na tua vida. Nós não vamos desfalecer no meio das lutas, nós não vamos sucumbir no meio da adversidade, porque a fidelidade de Deus não se atrasa. Porque Deus é por nós, e se Ele é por nós, a palavra do Senhor pergunta: quem será contra nós? Quando José se dispôs a abençoar aqueles homens ali na prisão, pedindo, trazendo entendimento sobre os sonhos que eles tiveram, a única coisa que José pediu foi: quando você estiver lá com o faraó, se lembra de mim. Lembra de mim. Fala para ele que eu estou aqui injustamente, que me puseram nessa prisão e eu não fiz nada de errado. Lembra de mim. E aquele homem esqueceu. E José continuou preso. E aí vem a desesperança, como se a gente pensasse assim: puxa, quem vai se lembrar de mim? Quem vai me ajudar se eu peço e as pessoas não se importam? Se eu espero e nada acontece? Se eu tento fazer algo em prol e o retorno não vem? Só que no momento certo, a despeito da memória daquele homem, Deus o fez lembrar. Porque a obra é do Senhor. E aí, no momento exato, aquele homem se lembrou e disse a Faraó: eu conheço um homem que sabe interpretar sonhos, ele está preso lá, ele interpretou os meus sonhos e tudo que ele disse aconteceu. E foi então o momento em que Deus fez uma guinada na vida de José, tirando-o da plena humilhação e derrota para a plena exaltação, diante de um povo estranho. Diante de um povo estranho. Deus o exaltou sobremaneira. Eu gosto da oração que a Bíblia descreve em 1 Crônicas, capítulo 4, que é a oração de Jabes, em que ele diz assim: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição.
Nós temos o direito de orar assim diante de Deus. Nós podemos pedir isso ao Senhor. Ele não vai se recusar a nos ouvir, porque Deus anseia em nos abençoar. E tantas vezes a gente lê nos Salmos: Senhor, abençoa-nos. Abençoa-nos que até os confins da terra vão te temer, porque a tua bênção vai ser estabelecida sobre o teu povo, e o teu povo vai glorificar o teu nome. E em Isaías, a palavra do Senhor diz que há uma promessa que o próprio Deus revela através de Isaías, em que ele diz: em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Por cada dia de derrota e de afronta, você terá dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Nós temos que ter uma maturidade espiritual que nos leve a enfrentar os dias de adversidade, sem nos esquecermos dessas coisas. Sem nos esquecermos que todo o processo de lágrima tem o seu tempo contado. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Parece que o dia não amanhece nunca. Parece que a noite nunca acaba. Realmente, nos momentos de adversidade, parece que o tempo custa a passar. A noite fica muito longa. Mas enquanto nós estivermos de pé, lutando, revestidos da armadura do Senhor, e confiando na sua palavra, e ainda colocando diante dele todas as nossas petições, apresentando a ele a nossa ansiedade, as nossas preocupações, os nossos temores, o nosso clamor, ele recolhe não apenas as nossas lágrimas, mas anseia pelo dia que vai amanhecer. Porque ele se torna galardoador daqueles que o buscam com fé, na certeza de que, Senhor, eu não estou aguentando mais. E Deus diz para a gente: aguenta mais um pouquinho. Está acabando, está chegando. Mais um. É igual treinador, né, Murilo? Só mais um. Não aguento mais um. Até que você vai, quando você olha, você fez. Você fez o que você achou que você nunca fosse capaz de fazer. E aí então você tem direito ao renovo, ao descanso, à ressurreição, à glória, à exaltação e tudo aquilo que Deus vai operar através da tua vida para que o seu nome seja glorificado. Amém? Então vamos colocar esse clamor diante de Deus. E vamos ser maduros o bastante para compreendermos que Deus não nos abandona nos momentos de adversidade. Muito pelo contrário. Ele está ali conosco, forjando as nossas vidas, para a sua própria honra e glória, em nome de Jesus. Amém?